Boa tarde, meu nome é Antônio Júnior, sou lá do Recife. E eu acho que, para instigar mais o debate, eu queria trazer uma discussão que eu acho que é muito importante nesse momento, que é a luta ideológica, que a gente tem que travar, eu acho que em todos os aspectos. Então, quem nasceu década de 80 e década de 90 não reconhece, não consegue entender essa história do Araguaia, porque foi retirado da juventude esse processo de entendimento, de digerir o que foi isso, o que aconteceu, por que estudantes saíram de suas universidades, de seus estados e foram para uma guerrilha. Então, como é que a gente às vezes critica a juventude, que a juventude é apática, que a juventude não quer militar, que não quer lutar politicamente, mas como é que a gente pode criticá-la se ela participou desse processo, se ela foi ceifada da discussão política, na verdade? Então, o que a gente tem de discussão é o quê? É 92 e Fora Collor, que foi, ou seja, então é necessário nesse momento trazer discussão, o que foi a guerrilha do Araguaia, discutir, entender esse processo, como é que se deu, e nesse momento da Comissão da Verdade, eu acho que se traz a questão dos torturadores do regime, que foi colocado civil e militar. Então, eu vejo nesse último ano, tem acontecido muito protesto, exigindo que os torturadores sejam punidos, que sejam presos, porque cometeram crimes hediondos contra jovens que queriam um país melhor. Tem um documentário que eu queria sugerir, que é Cidadão Policy. É um documentário que fala sobre esse processo, inclusive da participação dos civis. Ele era presidente da Ultragás. Esse cara fala da Camargo Corrêa, então fala como é que foi essa questão dos empresários financiando a tortura. Então tem na internet, quem quiser procurar, que eu acho que é uma fonte de estudo. E hoje, nosso país, eu acho que travar um debate ideológico, eu acho que a gente, às vezes, fala do sem terra, como sem terra sendo ladrão, bandido, a mídia coloca assim, às vezes a gente reproduz isso, Então, você vê, o sem terra, ele ocupa uma terra e mora numa barraca de lona preta, uma barraca de lona. Então, ele é o bandido, nessa sociedade sendo colocada assim. O companheiro Palocci comprou um apartamento de 7 milhões de reais. Ele não é bandido, ele é um trabalhador, é do Partido dos Trabalhadores. Então vejam como é que está esse processo. Então o bandido ele mora numa barraca de lona. E como é que é isso? Então o político é o bandido, na verdade. Porque se fosse o bandido, fosse o sem terra, ele morava numa mansão. Então, eu acho que tem que trazer a discussão hoje, eles colocam o seguinte: você fala em guerrilha, isso é violento, isso morre gente, isso tem... Meu irmão, o que é as favelas hoje no nosso país, em todas as capitais? Se não está morrendo a juventude, se não está morrendo se você é pobre, se você é preto. Então isso já está acontecendo. Nós estamos numa guerra, só que só de um lado que morre, do lado do povo pobre. Então que democracia é essa que se coloca tanto? Então hoje, Belo Monte está acontecendo aqui no norte do nosso país, no estado do Araguaia, Rondônia, as grandes empreiteiras estão fazendo na Giral, um operário que participou das últimas greves foi torturado, o jornal está fazendo uma denúncia disso. Então hoje está acontecendo tortura de novo. Quem está militando em defesa do povo está morrendo. Em Rondônia, o professor Renato Gonçalves, no mês de maio agora, de 2012, foi assassinado, 28 anos, porque estava defendendo os camponeses. Continua nesse governo, inclusive esse dia democrático, e tem que questionar isso. Então, o latifúndio continua dentro do governo. Então, para trazer esse debate ideológico, para finalizar, eu gostaria de trazer esse jornal Nova Democracia, que não é ligado a nenhum partido político, mas discute a realidade política do nosso país. Então, colocando a luta do povo como um caminho. Então, para a gente resgatar, eu acho que a luta revolucionária do nosso país se inicia em 22, existiram momentos históricos, como o Levante de 35, como a Guerra do Araguaia, que a gente precisa estar apropriado desses assuntos. A juventude não sabe disso, não tem a firmeza de discutir isso, mas a gente precisa saber para a gente continuar a luta. Eu vejo com muita expectativa esses últimos anos, 2010, 2011, 2012, de luta. Estamos aí com as universidades todas em greve, no nosso país, todo em greve. Então, é interessante, é bom a gente estar participando desse processo. Para finalizar,
mulheres participaram da guerrilha, né, a gente está trazendo aqui, acho que queria homenageá-las, Thelma Regina e a Helenira Rezende, né, foram mulheres jovens que saíram das suas universidades, dos seus confortos, suas casas, para militar, né? Então, eu acho que é um exemplo para a juventude de hoje, né? Então, o que essas mulheres queriam? Né? Por que elas fizeram isso? Né? Eu acho que a juventude tem que brincar, tem que curtir a vida, mas também tem que estar militando politicamente, de verdade, entendeu? Então, acho que é um momento muito importante esse aqui, discutir o Araguaia, resgatar essa história, né, para a gente continuar a luta, que não acabou não, tá certo? Tem gente morrendo aí hoje, mas tem muita gente que lutou e que vai continuar lutando, sem nenhuma ilusão com a lei burguesa, nenhuma ilusão com a lei burguesa, tá certo? Que a terra vai ser distribuída na marra, né? Esse processo está acontecendo no Brasil, chamado Revolução Agrária, né? Tem 15 anos aí, a gente dizendo o seguinte: só na luta que a gente vai distribuir a terra. Não tem que ter ilusão nenhuma, não, porque o governo é o governo do Sarney, está lá dentro, tá certo? Então eu queria parabenizar a mesa e por esse debate. Obrigado. Henrique. Quando o Henrique chega, dizer que quem quiser fazer intervenção pode fazer, porque nós vamos encerrar esse bloco e passar as considerações finais. Boa tarde, quero parabenizar também a Fundação Maurício Grabois por esse debate aqui e trazer esse debate na SPPC que se realiza no estado do Maranhão. O nosso estado também fez parte dessa história da guerrilha do Araguaia, como já foi relatado aqui, alguns desses guerrilheiros, alguns nomes até muito conhecidos, como o próprio Grabois, já passou em São Luís, alguns moraram em Porto Franco, que é na divisa ali com o Tocantins, ali perto do Bico do Papagaio. Muitos desses conviveram com a população, ajudaram a população, uns eram médicos, cada um na sua área, ajudando o povo, prestando serviços mesmo para o povo na região, e eram jovens e tinham ideais, sonhos, e naquele momento até a gente, na verdade, voltando mais um pouco atrás, o golpe militar naquela época foi um golpe contra um Brasil que se discutia-se o Brasil, quais os rumos do que a gente queria para o Brasil, de um Brasil mais democrático, um Brasil com um projeto nacional de desenvolvimento, que se discutia as reformas que impediam que o Brasil crescesse. Não era como que a ditadura colocou, que era uma ameaça comunista, que ia se tornar um Estado de regime comunista. Não, naquele Brasil que se discutia é o mesmo Brasil que se volta a se discutir hoje. Qual o Brasil que a gente quer? Um Brasil desenvolvimentista, um Brasil que se investe em educação de fato, um Brasil que se tenha indústria brasileira, se fortaleça a indústria brasileira, um Brasil contra a especulação financeira que tem hoje, rentista, que rouba e assalta o povo brasileiro. Era aquele Brasil que já estava se discutindo naquela época, e a reação foi violenta, combinou com o golpe militar. E na verdade a guerrilha do Araguaia é resultado do acirramento dessa luta, daqueles que resistiam, que não viam mais a luta urbana, não tinha mais saída, estava sendo sufocada e não conseguiram enxergar outra opção a não ser a guerrilha do Araguaia, muitos já sabendo que poderiam ter grandes chances de nunca mais voltar e serem vistos. Então, a guerrilha significa, na verdade, o acirramento da luta, daqueles que lutavam contra o povo brasileiro, lutavam contra um projeto nacional de desenvolvimento. Então, e que é esse o Brasil que a gente também volta a discutir hoje, o Brasil que a gente quer, o Brasil que se desenvolva em todas as suas áreas, um Brasil que sim, seja patriota, Brasil que nós queremos, esse é o Brasil que nós queremos discutir. E nós vemos as mesmas forças que jogam contra isso hoje. A Globo fez parte do golpe, a Folha de São Paulo, essas mesmas instituições civis e empresas que jogaram contra e ajudaram a auxiliar a ditadura contra o Brasil, antipatriotas, entreguistas mesmo, financiados por governos estrangeiros naquela época, hoje atuam com o mesmo modus operandi. É o mesmo modus, é igual, parecido, financiado por... Até hoje se tem outro modo, que é o negócio da ONG, se cria ONG, se pega dinheiro de fundações internacionais, que a própria China continua com o mesmo modus operandi,
financiando através de fundações, aplicando dinheiro, dizendo que a Amazônia, o Brasil não sabe cuidar da Amazônia, que tem que ser ocupada, levando índios e índios para estudar em Harvard, colocando, formando uma escola deles e voltando com esses indígenas de volta para o Pará. Você sabe dessa luta que está tendo aí, formando os índios na academia americana e voltando com a ideia de se criar um Estado independente indígena no Brasil, em que os americanos vão ajudar a conduzir esse processo, a ONU que não tem mais moral no mundo de ditar nada, a ONU que não consegue mais mediar, virou apenas um instrumento burocrático dos americanos, também capitaneando isso. Então essa mesma, a história se repete, a gente é engraçado, mas a história se repete novamente. Então, a guerrilha do Araguaia simboliza isso também, a luta nacional, a luta daqueles que acreditam no Brasil, que pode se desenvolver com autonomia, com financiamento em todas as suas áreas. E também é importante a gente também ver outro aspecto que já foi colocado aqui, da guerrilha, de estudar todos esses crimes da ditadura militar, da Comissão da Verdade, desvendar o que a gente puder pressionar, o que a gente puder colaborar para que isso dê certo, porque também se descobre o Brasil, se descobre o modus operandi que foi institucionalizado, na verdade, o crime foi institucionalizado, como foi colocado aqui, o Estado institucionalizou o crime, esse modus operandi que até hoje está impregnado na estrutura brasileira. A gente sabe muito bem que de deputados que são eleitos com dinheiro do crime organizados, que indicam secretarias em níveis municipais, estadual, nacional, esse modus operandi que já existia antes da ditadura, não foi a ditadura que criou, mas ela ajudou a institucionalizar. Ela se aliou com bandidos na época, com crime organizado para ajudar a combater aqueles que lutavam pelo Brasil melhor. Então, é para a gente entender um pouco também desse nosso Brasil. Por que tanto escândalo? Por que tanta CPI? Outro é o carro em Cachoeira, é crime organizado, é pistolagem aqui no Maranhão, à torta e à direita. Isso tudo, a gente entender um pouco mais e descobrir de todos esses crimes, de como foi institucionalizado esse modus operandi no Brasil através do Estado, é entender o Brasil e é poder discutir com os rumos que a gente quer para o Brasil e a luta que a gente pode fazer para mudar essa situação de insegurança, de crime organizado, de tráfico de drogas, tudo isso entranhado na estrutura do Estado. Então era essa colaboração aqui, mais uma vez parabenizar a Fundação por esses debates que já vem sendo feitos aqui há uns 2 dias. Obrigado. Falação da Juliane, por favor. Se demorar muito, realmente essa tortura vai continuar, o sistema vai continuar, porque eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e eles dizem que a educação lá é exatamente assim. Desde pequenos, jovens aprendem que a Amazônia não faz parte do Brasil. A Amazônia, ela é um local, uma ilha abandonada, e é por isso que existe tanto domínio, né, estrangeiro, pessoas que vêm fazer pesquisa. E dentro das escolas, infelizmente, isso não é mostrado, né? A gente que é secundarista, a gente está lá nas escolas e é jogado pra gente a história do Brasil com aquela forma do 1808 e 1822, mas não explica exatamente a história do nosso Maranhão, que é essa história, né, que é mais importante, que mobilizou estudantes de universidades, que quiseram ajudar, né, que praticamente deram sua vida para poder estar ajudando essas pessoas que foram torturadas, assassinadas, né? E eu acho que uma coisa importante que eu estava discutindo ali é que a gente tem que discutir e brigar pela Comissão da Verdade, que a Comissão da Verdade vai mostrar a história da nossa verdade, né? A história do nosso Maranhão. E para que isso não ocorra, né? Para que não ocorra novamente, de caso o presidente dos Estados Unidos queira dominar o Brasil e começar pela Amazônia, né? Eu sei que é muita viagem, mas é verdade, porque os americanos já aprendem desde pequeno. Então tá, né, gente? Era exatamente isso que eu queria dizer. Eu acredito que se é para discutir agora entre nós adultos, que seja isso discutido também dentro das escolas, que é importante que os estudantes saibam sobre a Comissão da Verdade. E é isso aí, obrigada. Eu vou passar então aqui aos expositores da mesa para responder as perguntas colocadas, comentar e fazer suas colocações finais. Posso começar com você, Júlio? Ok. Bom, eu não tenho mais retoques a fazer,
apenas reafirmar a necessidade que temos nós de, e aqui como eu vejo muitos jovens, companheiros já com uma certa experiência, mas tem bastante jovens aqui, eu acho que o que disse a Juliane é fundamental, o que disse o Henrique aqui, é fundamental o resgate histórico disso. O Paulinho estava levantando a questão do Pindaré, Paulinho. Nós temos ainda o grande problema, até já conversava um pouco isso com o Júlio, a gente nessa militância, de vez em quando eu fico dizendo, o Lênin era um craque, né? Porque com ele conseguia militar e escrever com uma avidez extraordinária que nós aqui às vezes ficamos embananados em. A gente milita em sindicato, milita em partido político, mas acaba se esquecendo um pouco de escrever, de colocar essas experiências no papel, que é fundamental, inclusive, para a gente ajudar e compreender o processo político, o processo histórico, e debatendo e construindo isso. Aqui, por exemplo, nós temos ainda alguns remanescentes, por exemplo, um companheiro que hoje é dirigente ainda do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Tufilândia, uma cidade que tem aqui, o Antônio Campos, é um dos remanescentes dessa luta do Pindaré. Ele, inclusive, sempre se lembra que junto com ele militou o Nanico. Nanico não é nada mais, nada menos do que o Rogério Lustosa, companheiro que faleceu, que era da tribuna operária e da classe operária. Então, o Rogério Lustosa foi uma das pessoas que militou aqui no Maranhão, no período de 1972, por conta dele ser alto, né, ele era chamado de Nanico. Né? O pessoal fazia exatamente o inverso. Inclusive, o Antônio Campos contava para a gente o seguinte, a gente chamava o Nanico porque disfarçava também para a repressão, porque Nanico não é uma pessoa pequena, não é o Rogério. Então, coisas desse tipo. Então, são questões que efetivamente a gente precisa resgatar, que eu acho que o Maranhão, essa história, não, que a gente chama de história recente, mas não tão recente, porque os anos vão se passando, mas é necessário que esse resgate dessa participação, dessa luta do Araguaia e dessas mobilizações que aconteceram aqui, a gente buscar fazer isso. Então, nesse sentido, só também parabenizar a Fundação Maurício Grabois por esse debate. Eu acho que é um debate importante, é um debate palpitante. A gente falava ali também, agora que os livros de ensino médio estão colocando a guerrilha, anteriormente não tinha, estão colocando ainda timidamente, sem muitos detalhes, mas no nosso entendimento, a guerrilha, ela tem um papel como uma das lutas libertárias desse país, uma das lutas libertárias e recentes, porque do ponto de vista cronológico, uma luta que se travou de 72 a 74, não é tão distante nesse sentido. Então, a liberdade que nós respiramos hoje, ainda não é a que nós gostaríamos de ter, mas também o Araguaia foi como uma espécie de tijolo nesta construção de liberdade democrática no nosso país. Portanto, é isso. Agradecer também o convite da Fundação Maurício Grabois e o debate continua, companheiros. Um grande abraço. Obrigado, Júlio Guterres. Paulo Fonteles. Bom, camaradas, eu queria saudar a Fundação Maurício Grabois por nos permitir fazer esse debate e reencontrar velhos companheiros de militância, né? O Julinho, o Júlio, o Cristiano, o Marden, companheiros que a gente se conhece já, não tem 20 anos, né? Não tem menos, né? Mas, companheiros, eu queria fazer essa saudação e dizer o seguinte, esse problema do debate ideológico, não é? Quer dizer, onde é que está subscrito a questão da Comissão Nacional da Verdade? Qual é o período que nós vivemos no país? Companheiros, esse período que a gente vive no país é um período marcado pela transição. É um período marcado da luta do velho contra o novo. Né? É claro que essa fase que se abriu, esse ciclo político que se abriu com Lula e que continua com a Dilma, tem essa natureza. Não é? Se é verdade que a terra se concentrou no Brasil, mas é verdade também que o Brasil avançou.
não é? Então, esse tipo de luta, companheiros, esse período da luta da vida brasileira é um período muito interessante. E qual é o nosso papel? É empurrar as questões para as mudanças, né? Para que, de fato, exista a reforma agrária, não é? Que a gente possa superar uma fase brasileira da impunidade, não é? Que a gente possa ter um projeto nacional de desenvolvimento capaz, né, de trazer prosperidade ao povo brasileiro. Né? E algumas questões, companheiros, precisam ser debatidas. Esse negócio de Belo Monte mesmo. Não é? Companheiros, as entidades que vão lá em Nova York, que vão lá em Washington, esculhambar com Belo Monte, são entidades que são patrocinadas por quem? Pela Fundação Ford, pela Fundação Rockefeller, né? Que trata o problema de Belo Monte não como um problema nacional. E é claro, se é um problema nacional, nós sabemos como é que funcionam as empreiteiras, não é verdade? Mas é uma necessidade para o nosso desenvolvimento. Né? Quem não quer, companheiros, que o Brasil evolua com a sua matriz energética são os imperialistas. Não é? Os mesmos que fizeram a partir de 62 no Brasil, o IPES, né? Que foi lá galvanizando, que botou 500 mil pessoas no Rio de Janeiro, naquela questão lá da marcha da família e não sei o que, contra os comunistas. Né? Então essa turma fica fazendo, porque também existe um debate sobre essa questão dos direitos humanos. Ora, o imperialismo americano, para atacar a Síria, eles falam em direitos humanos. Né? Para atacar a Líbia, eles falam em direitos humanos. O Iraque fala em direitos humanos. A China fala em direitos humanos. Então como é que nós vamos dar a nossa visão para a questão? De que forma nós vamos enfrentar isso do ponto de vista do nosso desenvolvimento? Eu te falo isso, companheiros, acho que é Tônio, né? Porque é o seguinte, a entidade que foi lá em Washington, né? Se a entidade que subscrevia a ação contra Belo Monte, eu sou ligado a ela. Né? Primeiro presidente da Sociedade para a Defesa dos Direitos Humanos foi Paulo Fonteles. Né? Aí o seguinte, tu vai ver, quem está financiando esses caras? É a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller. Né? Por que o Schwarzenegger e o James Cameron baixaram aqui só para conversar com o índio, companheiros? Porque é o que a companheira da Augustin disse. Tem razão. Né? Quer dizer, esses caras olham para a Amazônia e ensinam geografia do nosso continente sul-americano, que a Amazônia é uma região internacional, porque é assim que eles querem que seja. Né? E ficam lançando, né, esse tipo de questão. Né? É claro que Belo Monte gera... Eu estava, por exemplo, naquele encontro das Nações Indígenas do Xingu em 89, eu com 17 anos de idade, a 30 metros da Índia Tuíra, esfregando o facão no cara da Eletronorte. Nós estávamos lá, visto de perto. Né? Então, quer dizer, a gente precisa ter o seguinte, ter a visão, quer dizer, desse período da história nacional, não é? Porque é o seguinte, eu passei agora 10 dias no Rio de Janeiro, a coisa que eu mais vi na rua fazendo panfletagem era o Greenpeace, companheiros. O Greenpeace, recrutando o pessoal para a turma passar lá o dízimo para eles. Até parece que o Jorge Soros parou de dar dinheiro para eles, né? Quando há qualquer problema no Brasil, companheiros, esses caras fazem uma onda. Né? Agora, vê se eles foram fazer alguma onda quando a British Petroleum promoveu todo aquele desastre ambiental na costa americana, no Golfo do México. Né? Quer dizer, todas essas ações, olha, algumas coisas se repetem como farsa. Né? Algumas coisas se repetem como farsa. A presença deles aqui, o discurso contra o nosso desenvolvimento. Né? Quer dizer, esse é um problema que nós precisamos ter a visão, quer dizer, um período marcado pela transição, companheiros, do novo brigando contra o velho, de um velho que não quer desaparecer e de um novo que quer ser engendrado. Né? Então esse é o período da vida nacional brasileira também. Né? Eu acho que essa experiência que nós fizemos com o Lula e com a Dilma é uma experiência muito importante, mas também tem coisa que nós não concordamos. Agora, por isso, nós vamos jogar a criança e a água fora. Né? Então, é o seguinte, e acho que a Comissão da Verdade vai nos ajudar a avançar nas mudanças, né? Do ponto de vista democrático, né? Da dimensão democrática, né? Que essa dimensão é uma das mais sentidas pelo povo brasileiro. Né? Na medida em que falta ao povo, né, a escola, a saúde, né, o problema da educação, quer dizer, então nessa perspectiva
é que nós vamos construir esse processo e ir para dentro dessa comissão, né? E para dentro dessa comissão fazer a disputa interna nela, né? Apresentando, por exemplo, é claro que a gente não vai esperar que o governo faça isso, é o seguinte: quem foram os caras que fizeram a operação limpeza no Araguaia? Até 2004. Olha, é esse aqui, foi esse general, foram esses caras aqui. Não é? Onde elas ocorreram? Ocorreram em tais e tais, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal... Quer dizer, relatar tudo. E colocar o seguinte: olha, ou vocês fazem isso, não é? Ou, digamos, essa consciência nacional do país, democrática, ou ela evolui ou ela arrefece. Né? Então está nas nossas mãos esse processo. Né? Por isso que eu acho, por exemplo, companheiros aqui do Maranhão, que vocês têm que criar aqui um comitê maranhense da memória, verdade e justiça. Não é? Começar com o pessoal da universidade, das organizações políticas de esquerda, que são os mais interessados, e pautar o Estado. Né? Tenho a impressão de que aqui tem bons deputados estaduais, né? Por isso que é importante ter gente de luta no parlamento. Espero que o companheiro Júlio esteja no parlamento municipal a partir do ano que vem, não é verdade? Para dizer o seguinte: olha, pautar essa questão no parlamento. Companheiros, o seguinte: alguns estados do país, como o Rio Grande do Sul, já tem lei estadual da verdade. Em São Paulo já tem, e leis da Assembleia Legislativa. E em alguns estados do país ainda não tem. Quer dizer, criar aqui, companheiros, um comitê maranhense, né, para pautar o seguinte: quais são os maranhenses, por exemplo, que estavam lá nas agendas do SNI e do DOI-CODE, né? Quem foram os torturados? O que aconteceu, por exemplo, com uma das figuras que vocês fizeram o debate ontem, do Renato Archa? Quais são os documentos, Fábio Palácio, que existem sobre o Renato Archa, né, na escuridão, né, e nos calabouços da repressão política do nosso país? Precisamos buscar isso, companheiros. E quem vai buscar isso não vão ser os engravatados de Brasília, pô. Não vai ser gente que está engravatada, que está ganhando lá um super DAS, um ar-condicionado. Quem vai buscar isso é gente interessada, pô, em contar essa história. Né? É gente que tem, digamos, a capacidade de perceber essa luta democrática na atualidade do Brasil, no sentido seguinte: para que a gente possa contar melhor essa história. Inclusive sobre essa oligarquia aqui, qual o papel dela mesmo? Né? Colocar coisa, por exemplo, eu estou lendo um livro que tem uma passagem lá do padre Josimo, né? Antes do padre Josimo ser assassinado em Imperatriz, acho que no ano de 85, se eu não me engano, eles foram lá com o presidente da República, já da nova República, né? O presidente da República de então, o Zé Sarney, não fez absoluta porra nenhuma. Aí quando mataram o Josimo, ele veio fazer discurso em Imperatriz, né? Dizendo que o Estado brasileiro estava interessado, né, na pacificação e na luta contra a impunidade, né? Mas é o seguinte: como é que nós vamos provar isso mesmo, né, sobre essas questões? É a partir desse trabalho de pesquisa. Porque o que acontece? Muita gente, companheiros, fica naquela coisa seguinte, de só... Esse trabalho do Araguaia, eu já ando na região há quase 20 anos, né? Fui morar lá criança e depois continuei um pouco lá na atividade. Só agora que a gente tem condições de fazer um trabalho direito. Mas antes era o seguinte: era de ônibus, era como dava, né? Se tinha diarreia, a gente tinha que comer mato. O pessoal fazia um negócio do mato preparado com pasta de dente para ir tomar, para parar a caganeira. Era assim, companheiros. Hoje não. Hoje é uma realidade diferenciada, né? E nós não queremos que isso acabe, né? Nós queremos avançar nesse processo, né? Então, companheiros, eu queria saudar a todos e a todas. Acho que esse é um debate aberto para todos nós, né? Aqueles que têm, digamos, interesse civilizatório nisso devem fazer um esforço, né, no sentido de contar essa história. Porque contar essa história, companheiros, é contar uma das mais belas páginas da luta do povo brasileiro, que é a luta pela sua libertação, né? Enfim, a visão que eu tenho é o seguinte: de que essa turma venceu. Os araguaianos venceram, né? Puderam ter sido derrotados pela grande empresa militar, mas foram vencedores na medida seguinte, que a gente pode falar isso abertamente, né? O fato de nós falarmos sobre isso hoje, de nós proferirmos as nossas visões políticas e teológicas, é a vitória daqueles que pegaram em armas, né? Porque em certos momentos na vida brasileira, companheiros, esse foi um recurso extremo, diante de uma situação extrema de ditadura, né? E nós falamos exatamente sobre, digamos, digamos, sobre essas pessoas, sobre essas figuras. Foi isso que eles nos deixaram.
né? A Cristina, companheiros, que era a Jana Moroni Barroso, que era conhecida como Flor da Mata, de tanta boniteza que ela tinha, segundo a visão do camponês. Um camponês, meu amigo, disse: Cristina, vamos sair daqui que a cobra vai fumar. Ela dizia: eu não vou sair daqui, companheiro, não vou abandonar meus companheiros, mas você tem que sair para que você conte a nossa história no futuro. E nesse futuro ele contou para a gente essa história, né? Então, o que nós fazemos hoje, o Lula, a democracia, mesmo que tenha muitas dificuldades, companheiros, é fruto dessa luta desses brasileiros, né? Nós devemos a ela o sangue derramado, né? E a sua memória, e essa memória nós temos que continuar contando, né? Não para valorizar o passado, mas para preconizar o futuro, porque essa é uma luta do futuro, companheiros. No mais, um grande abraço a todos e vamos à luta. Muito obrigado pela participação de todos.